Olá pessoas, meu nome é Vinícius. E eu sou o João. E bem-vindos a mais um episódio do Orfeu, o nosso clube do livro em formato podcastal. Chegamos finalmente no canto 7. E depois antes de entrar na sinopse do canto e no canto em si, só repercutir os comentários. E essa semana a gente teve um comentário que a Luana colocou lá no Spotify. Ela falou que durante o episódio teve muitas reflexões, só que a principal delas foi quanto que será que o Diego paga na conta d'água? Já que a gente falou que o Diego toma banho ouvindo a gente. E se os episódios têm 40 minutos, então os banhos do Diego são demorados. E novamente um beijo pro Diego que tá ouvindo a gente lavando o cabelo. Isso. Só alguns avisos antes da gente partir também. Queria agradecer a todo mundo, porque a gente atingiu finalmente 250 plays e downloads, então reproduções em geral. A gente praticamente dobrou em relação ao mês passado, quando a gente anunciou que tinha 100. E nesse ritmo, até o final do ano, a gente vai ter 3.200 reproduções. Tomara. Se a PG continuar. Talvez vocês tenham reparado também que no último episódio teve uma diferença de áudio. Isso porque a gente gravou com dispositivos diferentes, né? A gente começou gravando com um gravador mesmo. Aí ele acabou a bateria, a gente colocou o celular para gravar. E a introdução a gente gravou em outro momento, então ficou meio com algumas mudanças no áudio. Mas daqui pra frente talvez não tenham mais, porque a gente só tem um aparelho de gravação agora. E por fim, falei que a Luana mandou comentário pra gente lá no Spotify. Queria lembrar que comentários, críticas, sugestões, vocês podem mandar ou nos comentários da plataforma que vocês usam para ouvir, ou no Instagram, na DM ou do Orfeu, hoje nas dois, ou pelo e-mail, ou se vocês encontrarem a gente por acaso, ou WhatsApp, qualquer lugar que vocês preferirem. E se por alguma razão você quiser comentar alguma coisa com a gente e não quiser que a gente comente no episódio, só falar pra gente. Pode, enfim, tanto pela DM, WhatsApp ou no próprio Spotify. É só falar que quero ficar anônimo, ou tipo, não quero que vocês comentem. Ok, também, mas sempre é legal ouvir comentários. Show. Lembrar também vocês de compartilhar os episódios para a gente chegar em mais pessoas, tanto os episódios em si quanto as publicações no Instagram, se puderem. Falando no Instagram, nos sigam no Instagram. Nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube. No YouTube, nas plataformas que vocês tiverem, ativem notificações. Enfim, ajudem a gente a chegar a mais gente. Dito isso, vamos para a sinopse do canto 7. Perfeito. O canto seguinte, ele acaba com a Nausicaa oferecendo ao Orfeu que ele vá até a casa dos pais dela, que é o palácio, já que ela é a princesa da Ilha dos Feácios. Então esse episódio começa também com ele indo, né? Ela sugere que ele vá desacompanhado, ou seja, que ela não vá junto, porque ela diz que não pega bem uma princesa solteira acompanhar um desconhecido na rua. E também tem a ideia de que os feácios são meio ariscos a estrangeiros. E muito fofoqueiros. Isso. Aí a Atena ajuda o Ulisses aí, colocando o que é chamado de uma névoa em volta dele. A gente comenta no episódio, mas não está muito claro o que essa névoa exatamente faz, mas ajuda ele a se disfarçar para chegar até o rei e a rainha dos feácios. Isso. Então a Atena basicamente encobre ele com esse feitiço, com essa névoa mágica, e ele aparece no salão dos feácios, perante a rainha dos feácios, abraçando os joelhos dela e pedindo que ela o ajude. Isso. E como tem a já famosa agora Lei de Zeus, ele se propõe a ajudá-lo nesse mesmo dia, só que à noite. Eles têm um jantar em que eles conversam um pouco mais. Ele reconta toda a aventura que ele teve até chegar ali, que é uma aventura que a gente já conhece, que a gente acompanhou ele até chegar ali, né? Ele reconta toda a aventura desde que ele saiu de Ogígia, né? Uhum. Desde que ele sai da ilha... O que aconteceu até agora nos cantos, né? Que vocês que têm acompanhado o episódio já sabem. Isso, a ilha da Calypso, Ogígia. Desde que ele saiu de lá até chegar aos Feácios. E o rei Alcino se propõe a ajudar Ulisses a chegar em casa finalmente. Afinal, esses Feácios são um povo meio místico que são conhecidos por serem grandes navegadores. Então eles são especialistas em fazer alguém chegar em casa através do mar. Então, feita a sinopse, fiquem agora com o episódio
em que nós comentamos um pouco mais do canto 7 da Odisseia. Não sei se você reparou nesse canto que tem a mesma coisa que a gente reclamou 2 vezes, que é quando o Telêmaco e o Odisseu estão com o interlocutor, eles fazem uma pergunta e o Telêmaco e o Odisseu não respondem as perguntas. Ah, sim. Tem o Alcino perguntando quem é você. Acho que é a esposa dele que pergunta, né? Pode ser. E ele dá uma volta, né? Ele fala assim, nossa, você tá com as roupas, as minhas roupas. As roupas que eu fiz, no caso, né? Que ela teceu, Isso. a filha dela deu pro Odisseu, ele usou e foi encontrar a mulher que fez a roupa. Isso. Que como ela... a gente comentou no último episódio, é uma atividade tipicamente feminina você tecer roupas, né? Então ela sabe as roupas que ela mesma teceu, né? Isso. Mas então, ela começa a entrevista com ele com essa pergunta, quem é você? E ele conta toda a história dele, desde que ele saiu quando ele chegou em Ogígia, que é a ilha da Calypso, quando saiu, como que ele chegou ali, dá tipo umas 3 páginas, e ele termina o canto sem falar quem que é ele. É maravilhoso como essa família não sabe responder pergunta. Eu acho isso engraçado. Às vezes, se a pessoa fizer uma leitura muito dinâmica, ela pode passar despercebida, porque a gente sabe que é o Odisseu, e o narrador chama o tempo todo de Odisseu, né? Sim. E ele é muito bem recebido, ele é tratado como um nobre e tal, só que eles não sabem ainda que é o Odisseu, né? Isso. E ainda nesse discurso enorme dele, eu acho curioso como não tem o recurso que talvez usassem hoje em dia, de omitir ele repetir toda uma história que quem tá lendo já sabe. Sim. Porque a gente acabou de ver ele passando por tudo isso. Pra gente não tem necessidade de repetir. Daria pra colocar uma linha de tipo, e Odisseu falou tudo o que aconteceu com ele até chegar ali. Sim. E é só. Tipo, um filme faria isso, né? É. Você não mostra o diálogo. E aqui mostra tudo de novo que a gente acabou de ver. Tudo de novo. E, inclusive, acho que o trecho final, que ele conta mais detalhadamente a história dele, é um trecho todo repetido, né? Ou que já foi dito com as mesmas palavras, com os mesmos versos antes, ou que vai ser repetido depois com os mesmos versos que ele está explicando agora. Isso. Porque já adiantando, ele vai contar... Esse é o momento, né, que a gente conhece o Odisseu agora, vê ele pela primeira vez, ou não, 2 cantos atrás a gente vê ele pela primeira vez, e agora que ele vai contar pra gente todas as histórias famosas do Cíclope, da Circe, da Calypso, do Éolo, todas as grandes aventuras que ele tem no mar. Mas eu acho... E talvez ele repita algumas coisas. Eu acho interessante pensar essa repetição que você falou, né? Assim, a gente já ouviu, a gente já sabe isso, ele tá falando de novo, de um ponto de vista narrativo é estranho, né? Porque está exaurindo o leitor, né? Você está contando a mesma história várias vezes, muitas vezes do mesmo jeito. Pra quê? Além da gente poder pensar isso na forma que se construiu o texto, né, de toda tradição oral, acho que dá pra gente pensar também que é um texto que você não lê de uma vez, né? É um texto que ele é ouvido, como a gente já falou, e ele é ouvido em partes, né? Não dá pra você ouvir um texto de 12 mil versos, 14 mil versos, numa vez só. Então você separa ele em partes, talvez não exatamente os cantos que a gente lê hoje, mas você separava ele em partes e você ouvia um pouquinho cada dia, um pouquinho cada semana. Então faz um pouco de sentido que você repita para você reforçar as informações que o leitor talvez tenha esquecido. Quando eu li pela primeira vez, eu acho que deu um espaço um pouco grande entre eu ler o 6 e eu ler o 7. E eu achei legal que, pra mim foi legal no 7, que tem Isso. No episódio anterior de Odisseia. É tipo o que as séries fazem, né? De você ter o recap no começo. Ou tem algumas mídias que fazem isso, né? De ficar se repetindo pra você não ter que ficar vendo tudo ao mesmo tempo, né? Pra você não ter que maratonar as coisas. Isso, quando tem uma temporada nova, normalmente eles têm um episódio de 5 minutos pra recapitular no começo. Sim. Então, nesse canto, tem uma coisa curiosa, um elemento mágico. Tem vários elementos mágicos curiosos, né? Os feácios são essa espécie um pouco diferente dos humanos normais. Eles são humanos, mas eles são todos especiais, né? Se a gente pensar na Odisseia como esse texto fundante de toda uma tradição literária, que pode ser uma visão polêmica ou não, enfim, depende a perspectiva, aqui você vai ter essa ideia, né,
esse tropo de um povo mágico, né? Do lugar mágico encantado positivamente, né? Tipo uma Ilha das Fadas, né? Aqui talvez seja uma das primeiras versões desse tipo de história, né? Que ele tá adentrando um mundo que as coisas são extraordinárias, né? Tipo, o Alcino, né? O rei dos Feácios, ele tem 2 cães de metal. Que foram feitos pelo próprio Hefesto. Que foram feitos pelo próprio Hefesto. Isso é uma coisa muito legal, o Hefesto é incrível. Até aqui, eu acho que no Odisseia inteira a gente não vai ter muito contato com ele. Na Ilíada, quando a gente lê a Ilíada, a gente vai ver ele, de fato, trabalhando. E esse é um elemento que é pouco batido da mitologia grega. Acho que as pessoas têm isso pouco em mente. As pessoas sabem, o Hefesto é o ferreiro dos deuses. É que não é. Ele é um ferreiro muito, muito bom. Ele é o ferreiro dos deuses. Ele é o deus ferreiro, né? Tipo, ele é o melhor de todos os ferreiros. Mas ele faz coisas mágicas, assim. Ele não faz uma espada indestrutível. Ele faz objetos... Ele é capaz de fazer, né? Só pra Ele claro. é capaz de fazer, mas ele faz objetos que possuem propriedades que não fazem nenhum sentido. Sim. Você tem aquela cadeira, aquele trono que ele faz, que a pessoa senta e não consegue sair. E não parece ser muito uma armadilha, assim, é um negócio meio mágico. Exatamente. Ele não explica bem como que ele faz isso ou o que ela faz. Na Ilíada, ele faz tripés mesmo para segurar o caldeirão, que andam sozinho e que se mexem. É uma coisa meio filme da Disney, assim. Tipo, aqui ele fez cães, que são cães, eles agem como cães, mas eles são feitos de metal, eles não são cães de verdade. Tipo, é um nível de imaginação muito interessante de se pensar, né? Daria uma série legal sobre a festa. Daria, acho incrível. Eu acho que não deve ter, mas alguém devia ter escrito assim, tipo, um conjunto de contos sobre as coisas que o Hefesto faz na antiguidade. Sim, é um deus pouco falado e talvez seja o deus mais divertido. É que dá pra explorar uma criatividade um pouco mais material, né, dele. Sim, e muito lúdica, né? Enfim. Tem um outro elemento mágico aqui, né? Que é a névoa que a Atena conjura, né? A Atena conjura uma névoa que encobre o Odisseu, e aí ela se transforma numa garota, né? Possivelmente na própria Nausicaa, né? E ela guia o Odisseu pela cidade dentro da névoa. Então ninguém vê o Odisseu entrando. Fala quem que ela se transforma? Não fala, só que pela forma como o Odisseu fala com a garota, deu a entender que ele conhecia ela e que ela tinha prometido levar ela até o pai dela, então dá a entender que é a Nausicaa. Ok, minha impressão foi que a Nausicaa falou, tipo, vai perguntando que você vai achar o palácio. Aí ele perguntou pra primeira mulher que ele viu, que era a Atena. Pode ser também. A minha interpretação foi de que é a Nausicaa, mas não acho que tenha ficado claro também. Somente tive essa dúvida. E eu acho legal pensar que essa névoa também é outro elemento mágico, no sentido de que, tipo, ela não é só uma névoa, tipo, talvez as pessoas não estejam vendo exatamente uma névoa passando. Acho, é mais um jeito de dizer que você ficou invisível, né? O invisível ele pode ser alguma coisa imperceptível, tipo, um burro de carga, que ninguém presta atenção. Talvez você não saiba, mas tem esse elemento em Percy Jackson. Que as coisas mitológicas, elas têm meio que uma névoa que os mortais não conseguem ver o que a coisa realmente é. Então. Aí, tipo, os mundos convivem, mas eles não se veem. Existe essa questão de se é uma névoa de fato, né? Ou se chamar de névoa é só um jeito de dizer que está encoberto, né? Que é algo que não dá pra ver, algo invisível, assim, algo disfarçado. Mas de todo modo é mais um elemento mágico, né? Dessa cidade mágica que de você ter um feitiço, um deus lançando um feitiço que deixou uma pessoa invisível, né? E tem o detalhe, o Hefesto fez cães para eles e fala em um momento da Atena ter inspirado as escravas ou algumas trabalhadoras, que elas são excepcionais no que elas fazem. Então parece ser um povo meio abençoado pelos deuses. E eles são descendentes de Poseidon também, de forma direta. Daqui a pouco eu acho que eu queria comentar da genealogia deles, mas o que é muito engraçado e contraditória, né? Mas já que você comentou, além dos cães mágicos do rei, eles são, é dito aqui, né, que eles são um povo que é abençoado por Poseidon, os homens são abençoados por Poseidon, e por isso eles fazem as naus mais velozes, eles são grandes navegadores, e as mulheres tiveram essa inspiração de Atena, e elas são grandes tecelãs, né?
Então, todos na ilha, eles meio que são extremamente bons em habilidades muito importantes nesse mundo, né? Principal, talvez, característica masculina seja a navegação e a guerra, e a feminina, certamente, a tecelagem. E são as características distintivas desse povo que é humano ainda, mas humanos especiais. Mas vamos entrar na genealogia, porque o narrador comenta, né? Da genealogia do rei e da rainha, né? Isso. Que ele descende diretamente de Poseidon. Poseidon é uma mulher que talvez seja uma mortal, não lembro. É a Periboia. Ela é mortal? Ela é... Então, isso é muito legal. Porque é tudo mágico. Tipo, do nada viram mortais. Porque é Poseidon, um deus, com Periboia, que é esse nome incrível, que é uma princesa gigante, né? Ela é filha de um dos maiores dos gigantes, do rei dos gigantes. E eles têm um filho que é justamente o que a gente já conhece. Nausico. Que é o Nausito. Nausito. Isso. Nausica é a outra aqui. Que é o Nausito. E o Nausito tem 2 filhos, que é o Alcino e o outro, não sei como está na tradução do Frederico. Na tradução do Trajano, salvo engano, e na tradução do Christian, eles traduzem o nome para o português e é rompedor. Então os irmãos são Alcino e rompedor. Não, aqui tem provavelmente próximo do grego. Que é? Peraí. Hexenor. Isso. Eu já volto em explicar o nome dele, porque aqui tem vários nomes legais, mas só para fechar a genealogia, né? Acho que tem mais 2 nomes que fazem referência a Nau ainda. Então, o Nausito, que é o filho do Poseidon e da Periboia, tem 2 filhos, que é o Rompedor e o Alcino. Alcino, que é esse rei dos feácios, que tem os cães e tal. E o Rompedor tem uma filha, que é a Arete. Aí o Rompedor morre e o Alcino casa com a sobrinha. E aí a Nausicaa é filha deles, né? Filha de tio e sobrinha, de Alcino e Arete. Só um detalhe antes de entrar nisso. Eu não sei se eu entendi errado ou o texto está muito diferente, mas é que fala que o Hexenor matou Apolo. Tá invertido, né? Apolo matou ele. Apolo matou ele, ok. Que falou, mas... eu ignorei a preposição. A Hexenor, ainda sem filhos varão, matou Apolo do arco de prata. Eu ignorei esse primeiro A. Ele é morto por Apolo. Ok. Então, eles viram mortais do nada, né? Filho de uma gigante com... Um deus. Com um deus que já é um humano, o Nausito. E aí ele tem, enfim... E já chega na Nausicaa, No Alcino já chega, né? Mortal. E é engraçado que a relação de parentesco da Nausicaa, então, é toda estranha, né? Porque o vô dela é tio dela também. A mãe dela é prima dela. E a relação dela com Poseidon, ela ao mesmo tempo o bisneta e tataraneta? 2 vezes, né? Enfim, engraçado. E por um lado e pelo outro. Mas... Hexenor? O Hexenor, que é em outras traduções, algumas outras traduções, tá rompedor. Em inglês, salvo engano, tá como do grego também. Então, em grego é Hryxenor, que é um epíteto, inclusive, que usam pro Aquiles também, na Ilíada. Tem 2 partes, né? Que é Hregnumi, que é romper, quebrar, tipo quando você bate 2 espadas e elas quebram, né? Ou como você rompe o flanco de uma infantaria, algo assim. Tipo um irromper também? Tipo irromper. E Aner, que é homem, no caso do sexo masculino, especificamente. Então é tipo quebra-homens, né? O que rompe as linhas inimigas, também tem essa tradução. E esse é tipo o nome do cara. Enfim, os nomes dos feácios são um negócio lindo, assim. Alcino tem alguma coisa? Então, Alcino vem de Alke, porque Alcino em grego é Alkinos. Vem de Alke, que é força, e Nos, que é mente. Então é alguém que tem a mente forte, né? O forte mente, é o poder da mente. E a Arete é uma corruptela de Aratos, que é suplicar, né?
Então é aquela a qual suplica, que é exatamente o que o Odisseu faz com ela aqui. E que, inclusive, é uma cena que é um pouco estranho de imaginar. Porque o Odisseu ainda está com a névoa, chega no pé dela, depois a névoa some. Então, na visão dela, um cara brota do nada no pé dela. E o cara brota do nada no pé dela, começa a suplicar pra ela, agarrada nos joelhos dela, e depois que ela, tipo, dispensa ele, né? Ele vai e senta na brasa. Essa parte eu não peguei. Ele senta nas cinzas, né? Não tinha apagado o fogo. Ah, ok. Eu tinha a impressão que ele sentou no chão sujo só. E aí eu acho engraçado que daí tem um cara que fala pra não deixar ele sentar no chão. eu não lembro disso. O que eu ia falar é que ele, tipo, é dispensado pela rainha, né? Tipo assim, acho que ela fala, tipo, eu vou ouvir você. E aí ele, tipo, solta os joelhos dela e vai sentar. E aí ele escolhe sentar, tipo, na brasa, né? Onde tava fogo e agora tá cinzas. Aí ele senta e o verso vai, né? Tipo assim, e Odisseu sentou nas cinzas. E todos se calaram. Então foi tipo um drop the mic, assim, né? Foi o Odisseu lacrando geral. Ou eles... tipo, ele sentou onde tava quente e não fez nada. Tipo... Tipo, você tá na sala com uma lareira que acabou de apagar e chegou um cara, apareceu do nada, um cara que tava invisível no meio da sala, suplicando pra rainha. E aí ele foi sentar e ele escolhe sentar no fogo. E aí todo mundo fica chocado. Eu te falei que eu fiz isso uma vez. Você sentou no fogo? Não, eu não sentei no fogo. Mas eu tinha uma apresentação que envolvia, em algum momento, eu apagar velas. E eu esqueci o apagador de velas. Aí no momento em que eu tinha que apagar, que eu vi que eu esqueci, eu meti a mão. Aí eu fui apagando as velas com a palma da mão, assim. Aí acrescentou um elemento meio de surpresa no negócio. Tem? A gente falou das naus, e tem 2 nomes referentes às naus, tem mais 2 nomes pra falar depois também. Tem uma construção que eles fizeram de falar rápidas naus velozes. Sim. Que é engraçado, porque se elas são rápidas, já são velozes. E é um problema de linguagem que a gente enfrenta como um problema, né, hoje, quando tem essa repetição da linguagem. Vê a redundância como um problema, mas aqui não é tão problemático, né? É só você reafirma algo. Sim. Eu costumo falar isso, né, de que o português ele é especialmente pouco tolerante com esses ecos, com essas repetições, com esses pleonasmos, né? Então as pessoas costumam implicar, né, subir pra cima, descer pra baixo. Assim, não tem nenhum problema falar isso, você tá só reforçando uma ideia, sintaticamente faz todo sentido. E a gente reforça algumas outras ideias, tipo, eu não fiz nada, é uma dupla negação. Sim. Se fosse levado ao pé da letra, ela é redundante e eu fiz alguma coisa. Se você for cortar tudo que não é necessário pro sentido, você não vai falar artigo, você vai começar a cortar S de plural dos artigos. Enfim, tem várias coisas que são só sintáticas, né, acessórias na frase. E o grego, talvez mais do que outras línguas, é especialmente tolerante para pleonasmos e repetições e ecos. Tem várias expressões em grego, por exemplo, eles falam eu vou libar libações. Tipo, pra gente isso soa bizarro, porque você está repetindo quase que a mesma palavra e tal. E como o Frederico comenta, né, que eles poderiam ver isso, especialmente aqui num contexto poético, como um ornamento da língua, né? Essas repetições, esses pleonasmos, como uma forma poética de falar e não como algo problemático, como a gente vê. E complica a vida do tradutor, é um inferno. Ele não tem muita escolha. Sim. A menos que ele pode querer cortar, né? E fazer uma tradução mais orgânica, mas eu acho bizarro. Tem outro elemento mágico que a gente passou. A gente falou dos homens serem grandes navegadores, das mulheres serem grandes tecelãs, de ter os cães mágicos e tal. Mas tem um outro elemento que é o pomar, né? Enquanto o Odisseu tá indo disfarçado, invisível até o palácio, ele passa por um pomar em que ele encontra tem várias árvores, vários frutos, e descrevem os frutos e tal. E as árvores são mágicas também, né? As árvores são gigantescas, muito enraizadas, e os frutos eles dão o ano inteiro. Tem uma nota engraçada, inclusive. Quando, dá pra ver que é mágico, porque essas 2 árvores normalmente não estão juntas. Não é o tipo de coisa que quem tá escrevendo. A história se importa muito. É igual aquele dos chifres lá, nessa terra
as cabras dão cria todo ano. Uhum. Aí tem a nota do Frederico, tipo, isso é uma impossibilidade zoológica. As cabras dão cria a cada 3 anos. É bom saber. E tem uma curiosidade, que a ordem da descrição dessas árvores é a mesma ordem quando vai descrever essas árvores, acho que no Tártaro, porque tem o tântalo, que foi punido de não poder comer nem beber nada. E ele é punido. Ele não pode fazer isso num lugar que tem muita água e muita fruta e muita comida. Claro, exige um nível de sadismo os deuses. Mas ele foi sádico também, ele mereceu. A gente vai chegar no Tântalo quando a gente for pro Hades. Tem um outro personagem que fez a mesma coisa, mas aí eu comento quando a gente falar dele. Okay. O mesmo crime? O mesmo crime não foi punido. Ok. Os deuses não são exatamente justos, né? Quando se decide o que é justiça, é mais difícil. Ou a justiça é exatamente o que eles decidem, então eles sempre são justos. Não sei se é exatamente o que ele quis dizer, ou o que ele tinha em mente quando falou desse verso, mas ele fala das fiadoras. Uhum. E a nota não faz referência a quem eu achei que era. Você pensou nas moiras? Eu pensei nas moiras. Acho que talvez seja isso. Talvez sejam as moiras. Que são aquelas 3 irmãs que uma meio que constrói o fio da vida, ou começa o fio da vida de alguém. A outra mede esse fio, que vai dar a medida da vida da pessoa. E a terceira corta o fio, que ela mata. Sim. Que ela acaba a vida. E elas têm esse poder sobre o destino e o fio da vida das pessoas, não só nos humanos, mas também nos deuses. Elas estão um pouco acima desses dois. Eu pensei que talvez sejam as moiras, uma referência, ou só tipo uma questão de linguagem, de falar o fio da vida, também pode ser. Aqueles cetafiadoras, né? E aí eu lembrei que tem elas no Hércules, no desenho da Disney. Só que no Hércules, não sei se sabia, ele mistura 2 grupos de trios. Porque as moiras são só meio que 3 mulheres, elas são deusas, né? São 3 mulheres normais. E na Disney, representada como 3 mulheres sem olho, que ficam compartilhando um mesmo olho. Que são eu esqueci o nome delas, as greias. São as greias. Que são outro trio de mulheres que fazem outras coisas. Elas são irmãs da Medusa e das irmãs da Medusa também, né? Tipo, são 2 grupos de irmãs que são irmãs também. Sim. E é por onde passa o Perseu quando vai enfrentar a Medusa. Ele, como ela só tem um olho que elas ficam compartilhando entre si, ele pega o olho delas e fala: só devolvo quando vocês me contarem onde estão as ferramentas para derrotar a Medusa. Mas enfim, vocês viram o percurso que eu fiz quando eu fui atrás disso. De pensar nas 13 no Hércules e ver que no Hércules é diferente e tem outras 3. Eu acho essas personagens das moiras, das fiadoras, ou de quaisquer outros grupos que tem outros grupos de 3, né? Tem as fúrias, tem as graças, enfim. Eu acho sempre curioso pensar neles, porque eles têm... Os papéis dele meio que variam de autor para autor, assim. Porque são personagens que provavelmente vêm de uma mitologia muito antiga, anteriores aos deuses gregos que a gente é mais familiar. E aí elas colidem com eles em vários aspectos, assim. E existem algumas interpretações, acho que no Sandman, né, na série, e talvez nas HQs também. As moiras são fundidas com as fúrias. Então elas são as mesmas personagens. Só que as fúrias, em alguns lugares são 3, em outros lugares são quantos forem. Enfim, existe toda uma disputa. Assim. Algumas obras, inclusive, vão contar histórias de disputas entre essas entidades mais antigas com os jovens deuses do Olimpo, né? Então, tipo, na Oresteia, as fúrias vão entrar em conflito com Apolo. E a irmã do Apolo vai defender o Apolo, mas aí é outra questão. A Artemis, no caso. Não, a Atena. Atena? Tá. Ok. É que a Artemis é a irmã gêmea do Apolo. Isso, a Artemis é a irmã gêmea do Apolo. Eu achei que eles eram mais próximos. É que é isso, né? Tipo, o Apolo é o advogado do... Enfim, eu tô falando em termos vulgares, né? Mas o Apolo é o advogado do Orestes. As fúrias são as acusadoras do Orestes, e que acusam o Orestes de ter matado a mãe. E aí a Atena é a juíza. Enfim, nada de nepotismo. Mas eu esqueci de falar. Eu percebi que em Hércules elas estão juntas, porque em Percy Jackson são 2 grupos diferentes. Justo. Eles aparecem separados.
mas não tem nenhuma referência a que essas fiadoras que são citadas aqui na Odisseia sejam as moiras. Salvo engano, o Frederico comenta de ser nebuloso o que o Homero supostamente está se referindo, né? De que a gente não sabe se essa parte da mitologia já estava inserida no imaginário homérico grego da época, ou se veio depois, o quanto isso realmente é o que vai ser as moiras ou as fiadoras, ou que seja depois. Eu acho que no Hesíodo aparece o nome das três delas. Só que o Hesíodo ele passa muito rápido, porque é muita gente pra ele passar, né? Então ele só cita que as três existem e passa pra frente. Então tem uma descrição muito grande do que elas são, o que elas fazem. E eu não sei o quanto que Hesíodo e Homero eram textos que se conheciam, né? Ou eram histórias que compartilhavam o mesmo espaço. Ou quanto de cada uma delas. Eu acho que a disputa da autoria do Hesíodo é menos forte, que é certamente menos forte que a do Homero, mas ele tá nesse mesmo mundo, né? E ele provavelmente não leu, né? Tanto que tem disputas, né? Isso, mas acho que é o mesmo contexto de atribuem ao Hesíodo, que é do texto do mesmo período, mais ou menos, da Odisseia e da Ilíada, e que também são textos que eles consolidam no papel traduções orais mais antigas. Isso. Então, perguntas parecidas. As histórias do Hesíodo não são dele. Isso. A ideia de que um autor leu o outro é mais complicada aqui. Tem algumas características engraçadas dos feácios que a gente aprende aqui, de que eles são muito ariscos, né? E que eles, ao mesmo tempo que eles são muito receptivos com viajantes, porque eles próprios são exilados, né? Eles fugiram de um lugar, eles foram expulsos de um lugar. Eles têm receio com estrangeiros, né? Eles têm... eu acho que falam que eles praticamente não têm relações com outros povos. Eles são especiais demais. Dá a impressão de que o Odisseu é o primeiro desde sempre que eles encontram assim de estrangeiro. Eles são os mediciners da Grécia Antiga. Mas eles têm conhecimento agora que a galera talvez tenha visto o filme, da lei de Zeus. Justo. Tanto que ela é citada nominalmente em outro aspecto da lei de Zeus que não está no filme, que você só vai ver aqui. Que eu acho que eu citei lá no primeiro episódio, que não é só receber bem e despedir com presentes, mas não segurar os convidados mais tempo do que eles querem ficar. Porque no Brasil, ou pelo menos na minha cidade, é comum a pessoa quer ir embora e você fica, não, fica mais um pouco, toma um café. O João passou isso aqui em casa, quando ele estava saindo e minha mãe chegou com o bolo e minha mãe citou, mas a lei de Zeus, porque ela viu o filme. Aí eu trouxe esse elemento, não, mas na lei de Zeus fala que você não pode segurar o convidado mais do que ele quer ficar. E esse é o elemento que eles trazem à tona nesse canto. Eles falam que vão ajudar o Odisseu a sair no momento em que ele quiser, porque Zeus, assim diz Zeus. Você não pode segurar as pessoas muito tempo. Só um comentário rapidinho, que a gente falou da genealogia, né, de o Alcino é tio da própria esposa, da Arete e tal. Só que tem uma contradição que o texto faz aqui, né? Porque ele primeiro fala que ele dá a entender que são irmãos, e depois ele ele detalha toda a história deles, e aí a gente entende que eles não são irmãos. Realmente é uma contradição, assim, de frases. Sim. Mas só para as pessoas ficarem atentas, se elas lerem, tipo, mas o texto diz as duas coisas? Sim, o texto diz as duas coisas. A primeira parte a gente desconsidera porque é a parte menos detalhada, né? Ele explica o que ele acabou de dizer, então o texto está se contradizendo mesmo. Dá pra forçar a interpretação de que ele é coerente. Porque fala que, acho que a Atena tá falando sobre a Areteia, fala que o nome dela é Areteia, e ela provém da mesma linhagem daqueles que geraram o rei Alcino. Sim. Aí dá a impressão, realmente, tipo, eles são do mesmo pai e da mesma mãe. Sim. Só que daí, como não é explícito, na sequência, quando fala que eles são tio e sobrinha, você pode falar que é coerente isso. Eu defenderia a interpretação de que é coerente, mas... Eu não tinha percebido que seria uma incoerência até a nota me falar isso. Na hora eu fiquei assim, caraca, incesto assim? E era, mas não era tão grave. Não é num grau diferente. Não era entre irmãos, né? Talvez pareça um pouco a aparente contradição... Aparente não, a contradição que você tem em Gênesis 1 e Gênesis 2. Você tem a mesma história de criação duas vezes que são contraditórias. Só que você tem uma resposta que é igual que a gente está fazendo.
Tipo, a primeira é pouco específica e a segunda é mais. Aí você consegue encaixar uma na outra, mas ainda é contraditório. Quem tiver curiosidade, leia Gênesis com primeiro ou segundo capítulo com bastante atenção, que vocês vão ter uma estranheza. Bem, acho que uma última coisa que a gente falou aqui a comentar é que, assim, são pros nomes, né? Tem vários personagens com nomes estranhos. Os nomes sempre vão depender da tradução que você está lendo. Se você está lendo a tradução do Trajano ou do Christian, eles traduziram os nomes para o português, aí são os nomes mais engraçados, que é os que eu vou comentar. E se você leu, imagino que a tradução do Frederico, ele não traduz todos os nomes, ele talvez mantenha os nomes mais próximos do grego. Eles ficam mais nomes próprios. Que é como eu também faria, que eu acho que faz mais sentido. Mais sentido não, eu acho que só pra a galera não achar que eu tô criticando o Trajano, né? Eu acho que fica mais orgânico na frase, assim, eu acho que estranha menos. Sim. Não, é estranho as pessoas terem nome de, tipo, gladiador. Tipo, rompedor, né? Isso, Sim, rompedor. como assim uma pessoa chamada rompedor? No Exíodo, a tradução é do Christian, que eu li, Trabalhos e Dias. Não li Trabalhos e Dias, a Teogonia. E o nome de quase todos os deuses são substantivos, né? São coisas próprias. E ele escolhe traduzir pelo nome das coisas mesmo. E fica meio estranho de ler. Tipo, dá uma ideia... Essa parte eu gosto. Então, dá uma ideia menos pessoal. Parece que os conceitos começaram a brotar um do outro. Sim. Tipo, o dia e a noite geram o amanhecer, que gera raiva. Sim. E depois dela, com o ódio, gera a fúria e a vingança. Então, dá a ideia de que tipo, as coisas do mundo vão nascendo ali umas das outras, mas dá um pouco de estranheza de se você tentar imaginar como que essas coisas se relacionam, né? Como que o amanhecer e a noite geram outra coisa, essas coisas. Então, eu acho legal essa ideia de traduzir os nomes dos deuses pelos substantivos mesmos que eles são, né? Traduzir mesmo, né? Então, tipo, Gaia, terra, né? Uranus, céu. Eu acho isso legal. Alguns não funcionam, né? Não dá pra traduzir Zeus por brilho, por dia, aí fica muito estranho. Mas esses outros mais titânicos, assim, eu acho que funciona bem, tipo, traduzir Cronos por tempo, eu acho que fica bem legal. Então, fica poético falar aqui da união entre o céu e a terra, criou-se o tempo. Fica bonito. Fica e tem a descrição do Exíodo também, já que a gente falou de gigantes, né, de que do Urano, do sangue ferido do Urano, caíram as gotas de sangue na terra e da terra nasceram os gigantes. Tipo, não é... Não, os feácios têm origem comum com gigantes, então, nesse sentido. Nesse sentido, sim. A gente comentou no último episódio. E você vê, não é... Se você fala assim, não é Gaia, a terra, moldando os gigantes e fazendo eles como filhos dela, não. É tipo, caiu as gotas de sangue do céu, caíram na terra e de lá surgiram os gigantes. Né? E gigantes provavelmente significa como feitos da terra, né? Que vieram da terra, né? Tem esse gigantes, gan de gás, que é terra, né? Então, tipo, eles não são irmãos dos titãs, eles são produtos da própria terra, como uma natureza, assim, é muito mais bonito. É parecido com uma das histórias de origem da Afrodite, que é o pênis decepado, acho que do Cronos. Eu acho que você troca o pênis pelos testículos. Mas acho que nesse caso... Então, é que tem as duas versões, tem dos testículos e tem do pênis. É que eu costumo estar escrito, pelo menos nas vezes que eu li, tipo, da castração de Urano e tal, e aí fica esse duplo sentido, né? Mas eu acho que o da Afrodite, a versão mais famosa são os testículos mesmo, que é jogado no mar e da espuma nasce a Afrodite. Né? Isso, pra mim passa essa ideia, tipo, de quando você fala que o sangue dele cai e gera os gigantes. Parece não intencional. Então, o que pra mim conflita essas duas ideias, porque se ele é o céu e castraram o céu... Cadê o céu? Eu imagino, tipo, o céu existindo com um saquinho pendurado. Justo. E alguém fala, ele cortou. Justo. É por isso que hoje não tem testículo no céu. Onde ficariam, né? Onde ficaria o falo e os testículos do céu? Mas você tem uma descrição mais física de quando isso acontece, de que 4 titãs, que eu não lembro o nome, cada um segura numa ponta do céu. Para o Cronos conseguir cortar. Sim. Então, tipo, na minha cabeça é um cobertorzão que cobre a Terra e nas 4 pontas
os titãs seguram. E Cronos, como o tempo, vai ficando muito abstrato, né? E o tempo castrou o céu. Aí você não. Aí se você começa. ficar procurando significado, não vai dar muito certo. E o filho do tempo é o dia, e aí vai. Aí você entra pra Morfisa pra fazer mais sentido. Sim. Assim não vai fazer sentido. Mas acho que dá pra finalizar falando dos nomes. Porque eu diria que os feácios, eles são aquele tipo de pessoa que chama os filhos de esperança, sabe? Que dá dá substantivo como nome de filho, sabe assim? É quase tipo o cara que chama o filho de carimbo, né? Acho que a esperança ainda salva um pouco. Esperança é mais de boa, também acho. Porque tem uns nomes Tipo, muito estranhos. Vida. Que o Trajano e o Christian traduzem, que é tipo... dono de nau. Porque em grego é exeneos, que é tipo, tem nau. E é o dono de nau. Né? Tem de nau funcionaria também. E isso aqui é muito estranho. Em grego é evidente, tipo assim, salta aos olhos também, assim como salta aos olhos em português, por isso que essa pode ser uma boa escolha de tradução, depende de como a sua proposta. Mas é engraçado, soa muito engraçado aos ouvidos, né? Tem o Doma Povo, que também é isso, né? Eles traduzem dessa forma? Ele traduzem dessa forma, no Christian tá dessa forma, Doma Povo, né? Que é o Laudamas, que é lá o povo, dama domar. Então é o que doma o povo, doma povo, né? Os próprios Alcino e Arete têm nomes que têm significados bem aparentes também. Pra mim, eu achei mais interessante eu ler os nomes normais e aí na nota falar o que significa os nomes. É que eu acho que eles fizeram essas escolhas porque em grego é muito gritante que esses nomes têm significado. Né? Assim, diferente de outros personagens, tipo o Antino, que a gente falou que significa o contramente, né, o que tem ideias contrárias, que tem um papel, né, ele está fazendo exatamente o que o nome dele faz, né? Ou tipo Arete, que é a quem você suplica, e o Odisseu está suplicando a ela. Esses outros personagens, eles não fazem exatamente essas coisas, né? A gente não conhece muito deles, além dessa história aqui. Então, não tem muito propósito o significado dos nomes deles, ao mesmo tempo que é gritante, né? O Odisseu está num lugar em que as pessoas se chamam carimbo, esperança, tem o fotocópia. Enfim. Não, mas é tipo o lugar que a galera é boa em nau e todo mundo tem nome, de tipo o navegador, o domador de naus, o dono de nau, o que coloca motor. Numa terra que todo mundo tem nau, o dono de nau não é nada. Talvez o Rômulo e o Remo possam encaixar, assim, né? Tipo o Remo fica com a nau. Remo. Mas tem um nome que eu acho que é o mais legal, que tipo assim, todos eles me estranhou aos ouvidos quando eu li, assim, você passa de boa, né? Enfim, é o nome de uma pessoa, claramente. Mas tem um que estranhou aos ouvidos, que é o Mente no Mar. Que eu falo assim, ele mente no mar... Mente e cabeça, não de mentira. Então, eu fiquei... Por um segundo, a minha imaginação foi... Ele mente no mar, então ele é um navegador que quando ele tá no barco, ele mente pras pessoas. Não é diferente, né, da história de pescador. É o mente no mar. Só que não, é mente de cabeça, né? De espírito, né? É o pontonos, talvez esteja pontonos em outras traduções. Que é isso, né? Pontos mar, nos, mente no mar. Mas é muito engraçado, né? Os feácios são essas pessoas que são especialmente... Que não tem nomes, né? Eles são especialmente personagens tipo. Eles são especialmente criativos também nos nomes das pessoas. Isso, tipo, chama o navegador pra ajudar a gente a navegar. Chama o remador pra remar o barco. Mas um último comentário que eu ia fazer, que eu comentei em off com você, que eu estranhei no texto, falei, pô, deve ser um costume da época, aí quando eu vou na nota de rodapé, falei, estranho. Que é o Alcino fica oferecendo a filha dele em casamento pro Odisseu. Assim, não é só estranho, tipo, hoje eu acho de extremo mau gosto os pais que ficam oferecendo os filhos um pro outro. Mas é que ele não sabe o nome do Ulisses, ele não sabe de onde o Ulisses é, ele não sabe quem o Ulisses é. Toda a história que o Ulisses contou, ele não sabe se é verdade. Ele teleportou pro meio pro salão da esposa dele. Pros pés da esposa dele, sentou no fogo. Então, tipo, é um cara muito estranho, contando umas histórias muito estranhas e que ele não sabe se é verdade.
E a gente vai ver bem mais pra frente que o Ulisses, ele mente muito fácil. Ele é muito bom em falar mentiras. Ele é verdadeiramente no mar, né? No mar e fora do mar, no caso. E o cara só fala, você não quer ficar com a minha filha? Do nada. Ele foi em defesa do Alcino. A Athena, além de lançar invisibilidade, né, magia de mago de level 3, no Odisseu, ela também lança um feitiço que deixa ele fortinho, né? Ele fica mais esbelto, assim. Não sei se melhora muito. Esse cara é gostoso, mas é muito certo com a minha filha. É como a gente disse, a estatura, né, o porte físico, não o porte físico de um humano, né? Um humano alto não é nada demais. Mas um porte físico sobre-humano é uma característica dos deuses, né? Ele é tipo o Bitelo. É tipo Bitelo. O que deixa a imagem mais legal de pensar o Odisseu como Bitelo. Teve um verso que eu achei engraçado, que o Odisseu, acho que ele tá contando a história dele, né? E aí ele fala assim, tomara, ó Zeus Pai, Atena e Apolo. Eu fiquei assim, caraca, eu nunca vi tantos deuses serem invocados numa mesma frase, né? Jesus, Maria e José, né? Exatamente, ele tá falando, ó, Jesus, Maria e José.